E essa história agora, hein? O consumo de cocaína envenenada já matou pelo menos 24 pessoas na Argentina. Mais de 200 precisaram de socorro médico depois de usar a droga. Autoridades ainda não identificaram a substância que foi misturada ao entorpecente. Mas o caso acendeu alerta para a quantidade de cocaína consumida na região mais populosa do país. Na porta dos hospitais, choro e revolta. Nos endereços suspeitos, batidas policiais. Polícia! Polícia! Nas ruas, pneus queimados em protesto. A Argentina ainda está em choque por causa das mortes causadas pela cocaína adulterada. Os primeiros casos surgiram na quarta-feira. Sandra aguardava aflita notícias do filho. Com meu coração roto. Estou com o coração apertado. Daria tudo para não ver meu filho aqui. Maria queria saber do irmão. Ele pediu socorro depois de ver o amigo morrer. Chegou aqui em estado grave e foi entubado. Este médico conta que cerca de 60 pacientes chegaram de uma só vez e 8 precisaram de intubação. Comparado com a pandemia, foi um pico pior que o da pandemia. Nunca vi nada assim na história desse hospital. Que não se esperava. O Alan, de 19 anos, consumiu a cocaína envenenada. Escapou por pouco. Fiquei destruído. Senti fortes dores no estômago, no corpo. A mãe do Alan está arrasada. Ele teve sorte, mas eu me coloco no lugar das mães que perderam seus filhos tão jovens. É horrível. Esta outra mãe internou o filho em estado gravíssimo. Ele chegou aqui com parada cardíaca e o cérebro ficou um tempo sem oxigênio. Meu filho está muito mal. As autoridades fizeram um apelo para que as pessoas não consumissem cocaína adquirida nas 24 horas anteriores aos primeiros casos de intoxicação. A partir daí, começou uma corrida para prender os responsáveis e descobrir qual substância foi acrescentada à droga. Dezenas de quilos de drogas foram apreendidas. Várias pessoas acabaram presas. A polícia também encontrou um laboratório do tráfico. Entre os presos está o traficante paraguaio Joaquim Aquino, conhecido como El Paisa. Ele estava foragido há 5 anos e deverá ser expulso da Argentina. Segundo o ministro de Segurança da província, a substância mortal pode ter sido acrescentada à cocaína para aumentar a quantidade e o lucro dos traficantes. Sabemos que é um opioide porque as vítimas estão reagindo bem com o antídoto para esse tipo de droga. Opioides são medicamentos superpotentes, usados contra a dor e até como anestésico. O mais poderoso é o fentanil, responsável pela morte do cantor Prince. O efeito do fentanil, ele é muito parecido com o efeito da heroína. Então, nos Estados Unidos, você tem muitas intoxicações por fentanil de pessoas que deixaram a heroína, que não conseguiram acesso à heroína e conseguiram acesso ao fentanil como droga de rua. Na Argentina, o antídoto que está sendo aplicado nos pacientes que usaram a cocaína adulterada é a naloxona. A naloxona corta, na mesma hora que é administrado, o efeito daquele opioide. Tanto que as equipes de emergência nos Estados Unidos, elas carregam na ambulância ampolas de naloxona. Porque se você tem um paciente intoxicado com heroína ou com fentanil, a administração da naloxona reverte aquela intoxicação quase que instantaneamente. Esta procuradora de justiça afirma que a intoxicação pela cocaína adulterada não tem precedentes na história da Argentina e explica por que o país se tornou alvo do narcotráfico internacional. Primeiro, por causa do amplo acesso ao mar. Segundo, pelo alto nível dos nossos especialistas em química. E em terceiro, por causa da facilidade para se lavar dinheiro aqui. Os argentinos ocupam o 3º lugar na lista de países que mais consomem cocaína nas Américas. Ficam atrás apenas dos Estados Unidos e do Uruguai.
Este jornalista critica a forma como governo e polícia lidam com o narcotráfico. Falta uma política de Estado na Argentina para fazer a conexão entre os problemas sociais e de saúde gerados pelo vício e os traficantes, que são os mercadores da morte. Os moradores do bairro Porta 8, principal alvo das operações contra a cocaína envenenada, também criticam a atuação da polícia. Vários acusam os agentes de plantarem drogas nas casas para prender inocentes. O presidente da Associação de Redução de Danos defende mudanças na legislação argentina. Espero que as coisas comecem a mudar. A adulteração criminosa de substâncias ocorre há anos na Argentina. E todas estas mortes poderiam ter sido evitadas se o problema fosse tratado de forma responsável. Na porta do hospital, onde o irmão luta pela vida, este rapaz fez um desabafo. Chegam quilos de droga. Drogas matam, a cocaína mata. Enquanto a TV mostra a polícia arrombando um barraco, os verdadeiros responsáveis pelo tráfico continuam protegidos pela justiça. Essa é a realidade.